Simbora, minha turma. Hoje eu vou trazer para você mais um pouquinho da leitura que tem me acompanhado nos últimos dias, esse livro chamado Nada Pode Me Ferir. Já gravei aqui outros vídeos falando de coisas preciosas que eu encontrei aqui. Se você quiser, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Você vai cair direto na página da Amazon para adquirir esse livro, para pedir o seu livro, tá bom? Preste atenção, esse livro aqui, ele fala muito do poder da mente. O outro livro que eu gravei foi esse. Foi sobre isso, né? O outro vídeo que eu gravei falando desse livro foi sobre o poder da mente. Só que ele continua falando aqui de treinamentos e provas e ultramaratonas que ele passou a competir e como ele foi entendendo e aprendendo mais sobre o seu corpo, entendendo seus limites, desenvolvendo novas habilidades, alargando seus limites para que ele se tornasse tudo o que ele se tornou, né? Para você que não assistiu o primeiro vídeo falando aqui, esse cara é o David Goggins, aqui fala um pouco da descrição dele, a história de superação do único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL, Army Ranger e TACP da Marinha dos Estados Unidos. Esse cara participou de treinamentos assim, sabe, estratosféricos, coisa de louco mesmo, e já me tornei fã. Ele já tem outros livros e eu vou inclusive continuar comprando livros dele e trazendo aqui para você. Mas tem uma regra aqui que mexeu comigo e que é fundamental para a nossa vida. Preste atenção. Olha aqui o que ele diz. Eu vou começar a ler um pouquinho aqui, depois eu vou voltar para contextualizar. Ele diz o seguinte: infelizmente, a maioria das pessoas desiste após alcançar apenas 40% do seu esforço máximo. Infelizmente, a maioria das pessoas desiste após alcançar apenas 40% do seu esforço máximo. Mesmo quando sentimos ter atingido o nosso limite absoluto, ainda temos mais 60% para dar. Eita, menino! Dá para você entender o que é isso aí? Quando chegamos no limite, só chegamos a 40% do nosso potencial. Quando você diz assim, eu não aguento mais, não está mais dando para mim, só chegamos a 40% do nosso potencial. E aqui ele mostra com um exemplo próprio e também com pesquisas e tal, tudo que ele estudou e que pesquisou e que aprendeu sobre a capacidade, sobre o potencial do corpo humano. Aqui, quando ele fala isso, ele estava participando de uma corrida, para você entender, esse cara participou de corridas de 2 e 3 dias seguidos correndo. Você sabe o que é 48 horas correndo sem parar? Pois é, essa prova aqui, quando ele falou isso aqui, ele estava numa prova que era uma corrida de 2 dias e de trilha. Era no meio de uma floresta, as trilhas eram feitas, então ele tinha que subir em pedras, pular, descer ribanceiras, coisa realmente de louco. E olha aqui como foi que ele chegou a esse entendimento. Cambaleei de volta até a linha de largada, me joguei na cadeira tonto. A escuridão era digna do espaço sideral. A temperatura estava caindo e continuava a chover forte. Eu estava no limite das minhas capacidades e não sabia se conseguiria dar mais um passo. Ele fala aqui que ainda faltavam 2 voltas no circuito, né? Tinha a sensação de ter usado 99% do meu tanque de combustível. Ele fala da capacidade dele, né? A sensação que ele tinha era de ter usado pelo menos 99% da capacidade dele, no mínimo. Aí ele fala comparando como se fosse um carro, né? Minha luz reserva tinha acendido e meu motor estava começando a engasgar. Mas eu sabia que se quisesse concluir aquela corrida e conseguir entrar na Badwater, que era uma outra corrida que ele estava lutando para ele correr uma certa prova mais difícil do que essa, ele tinha que passar por essa. Precisava encontrar mais combustível. Aí vem a pergunta, mas como se esforçar a prosseguir quando a única coisa que você sente a cada passo é dor? Quando o sofrimento é um fio a permear cada célula do seu corpo, implorando para você parar? É uma situação complicada, porque o limiar de sofrimento é universal.
Sentir que você já deu tudo de si e que é justificável ir embora deixando a tarefa por terminar. Aí ele fala mais coisas aqui e diz aqui, ó. O motivo que me faz abraçar minhas próprias obsessões e exigir e desejar mais de mim mesmo é ter aprendido que somente quando me esforço a ir além da dor e do sofrimento, além da dor e do sofrimento, a ultrapassar o que percebo com os meus próprios limites, sou capaz de realizar mais, tanto do ponto de vista físico quanto mental, tanto em corridas de resistência quanto na vida como um todo. E ele faz uma breve comparação do ser humano com uma máquina, né? Nosso limitador de velocidade está enterrado bem no fundo da nossa mente, entrelaçado à nossa própria identidade. Ele sabe o que e quem amamos e odiamos. Já leu toda a nossa história de vida e molda a forma como vemos a nós mesmos e como gostaríamos de ser vistos. Ele é o software que nos fornece feedbacks personalizados, na forma de dor e exaustão, mas também de medo e insegurança. E usa tudo isso para nos incentivar a parar antes de arriscarmos tudo. Mas o fato é que o limitador não tem controle absoluto, ao contrário de um motor de combustão. O nosso não consegue nos fazer parar se não lhe dermos ouvidos e concordarmos em desistir. Ele chama aqui de limitador uma crença que existe dentro da nossa mente que exatamente estabelece o limite do nosso alcance. Ei, cara, já deu, acabou, não dá mais, você não consegue mais, você não aguenta mais. Isso pensamentos próprios, né? Pensamentos pessoais. E, cara, ele relata aqui coisas que ele passou de desgastes extremos no corpo. Pra você ter uma noção, tem uma corrida que ele correu com as duas canelas quebradas mesmo, fraturadas. E ele fazia curativos, né? Envolvendo as canelas e os pés, os tornozelos, os dedos que já estavam sangrando, com fitas, aquelas fitas bem resistentes, né? Para fazer a prova, e foi enfrentando esses limites, porque ele precisava passar nessas provas para ser habilitado a enfrentar novas provas e chegar aonde ele queria no treinamento que ele estava se dispondo a fazer. Então, ele exemplifica que ele aprendeu que o limite dele é muito maior, sempre é muito maior do que aquele momento que a mente dele diz assim, olha, já deu, já chegou no limite. Aqui eu estou na página 187 e ele fala de diversos exemplos. A história desse cara está na internet, você pode pesquisar depois, vale a pena comprar o livro, super indico. E a grande frase desse vídeo é: quando você chegou ao seu limite, você usou apenas 40% da sua capacidade. Quando nós chegamos no nosso ápice de dor, de sofrimento, de angústia, quando nós chegamos no limiar, no limite, né, do sofrimento tanto físico quanto mental, quando nós chegamos no que acreditamos ser o máximo, o limite da nossa capacidade, nós só estamos usando 40% do nosso potencial. Isso me fez encarar a minha vida de uma maneira diferente, sabe? Desde que eu li isso aqui, já fazem alguns dias, eu tenho feito os meus treinos, eu tenho encarado o meu dia, eu tenho encarado as situações difíceis de uma forma diferente, sabe? Isso tem me feito entender que eu sou muito maior do que os problemas que muitas vezes querem me colocar limitação, né? Quando um problema vem em minha direção e aquilo me tira, sabe, do sério e me faz chegar num ponto onde eu digo, cara, não dá mais. Quando eu me lembro dessa regra dos 40% que ele fala, eu me lembro que eu ainda tenho muito a dar. Eu lembro que se eu tiver equilíbrio emocional, se eu tiver paciência, se eu tiver mais sensibilidade, calma no momento certo, eu ainda tenho 60% para usar da minha capacidade, da minha inteligência, da minha força, do meu esforço, dos meus contatos, para poder resolver o que eu tiver que resolver. Isso é muito forte, isso é muito precioso, isso é muito valioso. Eu não sei, eu sempre falo, eu não sei em que momento esse vídeo está chegando na sua vida,
Mas em diversas situações ou em alguma situação você pode estar dizendo assim, Filipão, eu tô no meu limite. Cara, você não usou, não está nem longe, quer dizer, não está nem perto de chegar nos seus 50% ainda. Você não usou nem metade da sua capacidade. Você é muito maior do que você acredita, você é muito maior do que você pensa, você tem muito mais capacidade do que você imagina. Eu estou aqui para te dizer, trazendo a referência desse cara, trazendo conhecimento, trazendo a minha vida também, para dizer que você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você acreditava até agora, sabe? Não é que você tem que tolerar situações onde você está sendo maltratado, sabe? Violentado, violência, abuso. Por favor, não. Isso não tem limite para tolerância. Você precisa ser totalmente averso a isso. Então, se trata disso, não é o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Mas eu estou falando do esforço, eu estou falando da conquista, eu estou falando do preço a ser pago pelos sonhos que você quer realizar, sabe? Pelo cansaço do trabalho, pelo cansaço muitas vezes na continuidade aí dos seus sonhos, dos seus projetos. Cara, você só está usando no máximo 40%, você ainda tem 60% para dar, você ainda tem muito mais, você tem muito mais a aprender, você tem muito mais a se fortalecer, a se desenvolver. É como se o seu tanque ainda coubesse 60% de aprendizado, sabe? De estrutura, de força, de reforço, né? Quando eu me dedico a aprender mais coisas, né? Quando eu me dedico a estudar, quando eu me dedico a treinar, quando eu me dedico a me desenvolver mais, eu estou alargando, né? Eu estou aumentando a minha capacidade, eu estou aumentando a minha capacitação, né? Quando você vai olhar um currículo cheio de cursos, um currículo de muitas experiências, essa pessoa ela teve que passar por vários processos de capacitação para que ela se tornasse uma pessoa altamente capacitada. É assim que a vida faz com a gente. Então, nós temos mais possibilidade de bagagem, né? Nós temos mais espaço para capacitação, nós temos mais espaço para esforço, para força, para dedicação, para compromisso, para comprometimento. Então, é isso que eu venho aqui dizer para você. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero te dizer que vale a pena. Talvez você tá aí cansado, mas essa palavra é para dizer assim, ei, cara, vai para cima que ainda tem mais. Você ainda pode muito mais. Você ainda vai muito além do que você estava imaginando. Isso é só o começo. Essa capacidade aí, ela tá na sua mente. A sua mente quem está estabelecendo que você só pode ir até aí. Você vai muito além ainda. Você vai conquistar muito mais coisas, você vai ser muito mais forte, você vai se tornar muito superior ao que você é hoje, você vai ser melhor, muito melhor do que você sempre foi, você vai se tornar cada vez maior, mais forte, mais desenvolvido e mais feliz. Tudo isso é para trazer a sua felicidade, tudo isso é a nossa jornada da sabedoria. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, participa com a gente, essa é a nossa jornada. A gente está no Instagram também, a Jornada da Sabedoria, e a gente tem uma página onde tem alguns livros. O meu livro, Se Eu Pudesse Vender Conselhos, que está lá, ajornadadasabedoria.com.br, ó, tá passando aí na tela, nosso editor tá botando, e você pode visitar e dar uma olhada no que tem lá, tá bom? Tamo junto, a gente tem vídeos toda terça, quinta e domingo. Para você, geralmente à noite a gente solta o vídeo e eu tô aqui sempre estudando, trabalhando e gravando, trazendo reflexões positivas para o seu desenvolvimento de vida e para o seu equilíbrio. Eu sou o Filipão, esse é o nosso canal da jornada, nós estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!